versículo é o primeiro. Evangelista, porque no Antigo Testamento ele mais quem falou de Jesus, e com muita propriedade, por sinal. Alguns vão até chamar do quinto evangelho, mas isso é assunto uma outra vez. Diz assim: quantos acharam? Amém. Amém? No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam os serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som de suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. E logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Ele tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida. Repita comigo: a sua culpa será removida, e o seu pecado perdoado. A sua culpa será removida, e o seu pecado perdoado. A sua culpa será removida, e o seu pecado perdoado. Mais uma vez para terminar: a sua culpa será removida, e o seu pecado perdoado. Louvamos o teu nome, ó Espírito de Deus. Deus maravilhoso, Criador dos céus e da terra, nós agradecemos a Ti pela oportunidade de ler e meditar na Tua palavra. Pedimos, ó Deus, que neste momento Tu fale comigo, para que eu sirva de canal à Tua igreja. Senhor, outra coisa eu não quero ser além de canal do Teu agir. Outra coisa eu não quero ser de um simples mensageiro da Tua palavra. Senhor, que não saia dos meus lábios palavras que tenho vontade de falar, mas que saia dos meus lábios aquilo que Tu colocou no meu coração, e que hoje, Senhor, eu seja um instrumento da Tua glória aqui neste lugar, para que os meus irmãos saiam daqui renovados, para aquele que entrou entristecido saia pulando de alegria, aquele que entrou preocupado que saia com seu ânimo renovado para a glória de Deus. Aleluia! E você diz amém? Por ir sentar em nome de Jesus. Oh glória! É muito bom, muito bom. É muito bom falar da palavra do Senhor. E o texto que nós lemos, ele é autoexplicativo. Quer dizer, ele mesmo se explica. À medida que você vai lendo, você consegue perceber as várias linhas de raciocínio do texto. O escritor, ele foi muito feliz em contar essa cena que nós estamos acabando de ler. Ele dá detalhes de posição, de lugar, de quem chegava, quem entrava, aspecto físico, dá todas as características. Então, o texto que nós lemos por si só é um texto explicativo. Apesar de ele se encontrar no capítulo 6 do livro do profeta Isaías, esse texto bem que caberia logo no início do seu livro. Por quê? Porque neste texto que nós lemos vai tratar da chamada desse profeta. Esse profeta agora recebe um convite para falar em nome do Senhor.
A gente sabe que no versículo 1 até o 5, do capítulo 1 até o capítulo 5, ele já fala algumas profecias, inclusive algumas parábolas. Uma parábola, na verdade, ele vai deixar transparecer. Ele já faz menção do nome do Senhor. Mas é a partir do capítulo de número 6 que o profeta recebe então a chamada, quase vamos dizer assim, a grosso modo, né, como a gente costuma falar às vezes nas aulas, a grosso modo, o profeta vai receber o seu convite de forma oficial. Agora ele, num dia, ele vai marcar, né? Olha, no ano que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Ele usa a terminologia, ou ele usa a palavra, o nome de Uzias, para justamente certificar aquilo que ele estava falando. Ele precisava de um dado histórico para validar o seu testemunho. Não que o seu testemunho fosse fraco por si só, mas na verdade era algo que ninguém tinha presenciado. Nós olhamos a Bíblia até o presente momento, aqui o livro em ordem cronológica, a gente não consegue ver outra pessoa que tem o mesmo tipo de experiência com Deus. Mas ele, de uma forma de validar aquilo que estava falando, ele cita um fato importante em Israel. Mas daqui a pouquinho nós já vamos falar disso. Antes, eu quero falar para você da visão que ele tem. A visão que ele tem é uma visão de ordem espiritual. Perceba que ele vai dizer o seguinte: olha, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Ele vai deixar claro que aquilo que estava acontecendo com ele não era uma experiência desta terra, até porque a gente sabe que o alto e sublime trono do nosso Deus não é nesta terra, porque o reino que o Senhor tem preparado não é aqui nesse lugar. O nosso rei é um rei todo poderoso, é um rei diferente, é um rei que não precisa aumentar os seus domínios, é um rei que não precisa nem entrar em batalha alguma, é um rei que não precisa caçar territórios, caçar aliados, porque esse rei que nós estamos falando, tudo já pertence a ele, tudo é dele, tudo ele criou, tudo ele fez. Então esse rei que nós estamos falando não é um rei desta terra, não é um rei comum, não é um rei de qualquer lugar assim que nós podemos nomear. Ele já vai dar algumas características desse rei: que o seu manto cobria todo o templo, a orla do seu vestido era grande, era numerosa. Daqui a pouquinho nós vamos falar disso. Mas eu quero atentar a você a abertura da visão espiritual do profeta. Até aqui, se você analisar a estrutura dos capítulos que precedem esse que nós estamos lendo e falando, você pode analisar que o profeta, ele não conta nenhuma visão desse tipo. Ele não vai contar, não vai relatar nenhuma visão de nível espiritual tão elevado. Mas Diego, como é que pode alguém desta terra conseguir enxergar uma vida futura? Como é que pode alguém comum enxergar aquilo que nos foi encoberto porque nós somos carnais? Como é que alguém consegue romper esta barreira do mundo físico e começa agora a atuar no mundo espiritual? Vamos fazer o dever de casa. A gente pega a mania de seminário, pastor? Vamos fazer o dever de casa, Eu gosto quando o pastor vai pregar, pastor Benedito ensinando. Vamos fazer o dever de casa? O homem, ele é um ser tricotômico, corpo, alma e espírito. Ele tem dentro de si essas três propriedades que nós estamos falando. O que é o homem? Deus o criou um pouco abaixo dos anjos, Então, o homem, na sua constituição, ele tem corpo, alma e espírito. O corpo nada mais é que o invólucro, ou a caixa, ou como você queira chamar, que vai armazenar a alma, que é a sede dos seus sentimentos, a sua vontade humana, É a alma quem vai controlar essas questões. E o espírito, da onde é que vem? O espírito nada mais é que o cumprimento do que a Bíblia diz lá em Gênesis 1:26, quando Deus vai dizer: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Eu estou voltando assim porque eu quero que
bem devagar você venha comigo na revelação. Já vai chegar a hora de você dar glória a Deus, porque a revelação que Deus me deu, eu tenho certeza que Ele também vai falar no seu coração. Mas eu quero fazer o dever de casa, quero colocar você naquilo que eu estou falando, até porque a minha intenção não é confundir você com algum tipo de teologia ou novo conhecimento, não é nada disso. Nada que eu vou trazer para você é novidade, é tudo aquilo que você já viu, mas de repente esqueceu. Então, o homem é composto de corpo, alma e espírito, e tricotomia. Ele tem 3 componentes dentro de um mesmo ser. E dentro disso, ele possui também agora na sua razão natural. Isso é o que é o homem. Agora, quanto à sua natureza, ele é passível, ele possui uma dualidade cósmica. O que é isso, Diego? Dualidade cósmica é que o homem, um único ser, consegue se conectar com 2 mundos diferentes. O primeiro mundo que o homem se conecta, é lógico, até porque, senão não seria homem, é o mundo natural. O nome é um pouco complicado, mas o sentido é bem fácil. É o mundo natural. O homem, ele está inserido no mundo natural. Em sua natureza humana, ele está inserido no mundo natural. Então, esse é uma dessas partes da dualidade cósmica. O primeiro mundo que o homem vive, é esse que eu e você conhece, é esse que eu e você passeia. O segundo mundo, e esse que nós vamos falar nesta noite, é o mundo espiritual. O homem, apesar de ser carne, ele também é espírito. A Bíblia vai dizer que há um espírito no homem, e é esse espírito que volta, que comunica, que conecta, que entra em contato com Deus. É esse espírito do homem que permite